Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar o sistema de incêndio wireless de longo alcance da Ouser Electronics. Uma solução perfeita e de baixo custo para o seu PPCI, pois reduz drasticamente os custos e tempos de instalação e até uma pessoa leiga sem conhecimento técnico elétrico pode instalá-lo, evitando assim a construção e alteração de infraestrutura, como quebrar paredes, colocar eletrocalhas, eletrodutos, enfim. Iremos abordar aqui a central de alarme de incêndio e também mostrar a instalação e configuração com todos os periféricos, como os detectores de fumaça, detectores de temperatura, acionadores manuais, detectores convencionais, etc. Todo sistema de incêndio tem 1 ano de garantia. Esse sistema de incêndio pode ser usado ou para expandir a sua rede, caso você já tenha uma central de alarme, ou você pode usar unicamente o nosso sistema de incêndio. Falando sobre a central de alarme, ela possui 65.536 setores disponíveis para configuração, mas cada setor comporta um número ilimitado de detectores, acionadores manuais, etc. O sistema de telecomunicação é de longo alcance até 3 km com visada, e trabalha abaixo do nível de ruído ambiente. O que isso quer dizer? Bom, a sensibilidade de detecção está abaixo do nível de ruído. Então, onde existe poluição eletromagnética devido a redes Wi-Fi, Bluetooth, o sistema não vai ser prejudicado a comunicação por causa disso. Ele possui a melhor tecnologia do mercado em termos de desempenho para transpor obstáculos. E o alcance com obstáculos, claro, é relativo ao fator de perda de cada material, certo? Podendo variar, então, o alcance conforme o tipo de obstáculos e tudo mais. A comunicação é criptografada, o que garante que nenhum outro dispositivo da Ouser Electronics ou qualquer outro gere algum acionamento involuntário. Ele tem uma tecnologia que se chama Chaotic Send, que garante a comunicação mesmo em caso de acionamentos simultâneos. Por exemplo, caso os detectores de RF acionem simultaneamente, certo? Com a tecnologia que ele tem, garante que vai se comunicar e disparar o alarme. Como eu vou mostrar, a configuração é muito rápida e é feita em menos de 10 segundos. A central pode trabalhar de maneira espelhada. Isso é, você pode ter várias centrais para a mesma rede de detectores, como eu vou explicar futuramente. Além disso, a central pode ser configurada como uma repetidora. A central de alarme pode trabalhar com um laço de detectores convencionais, suportando até 200 detectores convencionais, numa distância de 100 metros de rede. A central de alarme ela tem indicadores de bateria fraca dos detectores sem fio. Então, por exemplo, quando o detector sem fio estiver com bateria fraca, ele vai avisar a central e a central vai dizer o detector referente ao setor 520 está com bateria fraca. Se a configuração for feita onde cada detector será configurado num setor, então você saberá que o detector referente ao quinto andar do apartamento 520, que corresponde à sala de estar, está com bateria fraca, vai lá, faz a substituição da bateria. A central de alarme também tem medidor de intensidade de sinal de telecomunicação. Isso é excelente para fornecer informações sobre o sinal, assim facilita também o geoposicionamento. A central possui display digital, trabalha com bateria de lítio, isso é, não tem problema de viciar como as baterias de chumbo. Também tem alertas de bateria fraca da própria central de alarme. Alerta de falta de energia da central da rede alternada, por exemplo, terminou a energia, a central vai entrar no modo da bateria de lítio e com isso vai
exibir um sinal, acionar um sinal sonoro. A central ainda tem modo de economia de energia automático, no caso de entrar na bateria, e tem função de temporizador de disparo, para verificar o foco do incêndio antes de disparar a sirene. Essa função temporizadora a gente vai ver depois, ela é ajustável. A comunicação é baseada numa criptografia, certo? A gente vai ver depois a chave de comunicação. A central também tem outros recursos e outros controles básicos operacionais, como nós vamos ver adiante. Com relação à instalação, a orientação dos aparelhos, vamos começar então com a orientação da central de alarme. Ela deve ser instalada na vertical, certo? Então, imaginando que aqui é uma parede, nós vamos instalá-la assim. Do mesmo modo, os acionadores manuais, eles serão instalados na vertical. Já os detectores de fumaça, eles serão posicionados no teto, certo? Uma observação é que os detectores de fumaça, a orientação dos LEDs, que estão aqui, devem apontar na direção da central de alarme. Então, por exemplo, se a central estiver aqui, nós vamos orientar os LEDs na direção da central, independente de onde a central de alarme esteja na infraestrutura. Então, se a gente souber que a central de alarme está numa determinada posição, a gente direciona os LEDs apontados para a central de alarme. Tá? Imaginando que esse é o plano, essa é a direção. Tá? Então, essa é a direção, enfim, da central de alarme. Bem, vamos começar então instalando a sirene. A central de alarme tem duas saídas a relé, certo? Uma que é para a sirene, que é da esquerda, e uma que é uma saída para o buzzer sonoro. É possível ligar uma lâmpada, um sinalizador ou qualquer outro dispositivo audiovisual, tá, em qualquer uma das saídas a relé. No entanto, a saída da esquerda é destinada à sirene. O fio positivo da sirene, nós iremos ligá-lo no SNA, que é o primeiro borne à esquerda. Nós iremos puxar 12 volts através das saídas auxiliares. Tem duas saídas auxiliares, positivo e negativo, certo? Correspondente a 12 volts. Então, nós vamos puxar aqui do auxiliar positivo, que está à direita. E nós vamos, então, passar o auxiliar positivo para o borne, para o terminal comum da saída relé. Agora, nós iremos alimentar a sirene com o auxiliar negativo, que é o terminal do meio. Bom, com isso nós instalamos a sirene. A saída buzzer, ela é acionada assim que a central detectar algum problema. Bateria fraca, dos detectores de fumaça, ou da própria central, rede de energia desconectada, aviso de incêndio. Já a saída sirene só é acionada em caso de incêndio, né, acionamento do alarme manual, passado o tempo do temporizador. Vale observar que a sirene ela tem as suas entradas polarizadas, então deve-se cuidar os fios, tá? O positivo é o vermelho e o negativo é o preto, por definição. Uma outra opção interessante é usar a central de alarme com acionamento da bomba de incêndio. Também é possível fazer o acionamento então da bomba de incêndio, bomba de água de incêndio, através desse sistema. Nesse caso a gente vai utilizar, ao invés de colocar a sirene ou até mesmo fazendo uma ligação em paralela com a saída da sirene, a gente pode ligar a contatora que vai fazer o acionamento da bomba, a bomba de água de incêndio. Nós não vamos abordar a instalação aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, basta contactar o suporte técnico. Então, com relação à saída a buzzer, a instalação, a central já tem um alarme sonoro, certo? Que é o buzzer. Quando ele é acionado, você pode também conectá-lo
lâmpadas ou outros sinais audiovisuais para indicar, por exemplo, que existe uma pendência para ser verificada. Agora nós vamos instalar os detectores convencionais. A nossa central de alarme possibilita instalar detectores convencionais com saída a relé, certo? Que são de contato seco. Com isso, então, é possível fazer uma rede mista de incêndio. É possível construir uma rede, né, com limite de 200 detectores, que nem eu havia mencionado, com alcance de até 100 metros de rede, certo? Então, nós vamos fazer a instalação aqui. Estou ligando o fio vermelho, que será o positivo, no positivo do meu detector convencional. Eu vou fazer uma derivação. O normalmente aberto, desculpa, o comum, eu vou ligá-lo em paralelo ao polo negativo, ou seja, o comum eu estarei ligando juntamente com a saída auxiliar negativa. E o normalmente aberto, estarei puxando aqui o fio branco. A alimentação positiva também vai ser conectada à saída auxiliar positiva, juntamente ali com o fio da sirene. Por quê? Porque essa saída auxiliar, caso falte energia, ela é alimentada pela bateria. O negativo do detector, então, eu vou colocar na saída auxiliar negativa. O normalmente aberto, eu vou colocá-lo a entrada IN, que fica do lado da saída auxiliar negativa. Pronto, está feita a ligação do meu detector convencional. Agora, o próximo passo a ser feito é instalar a bateria de lítio. Bom, ela tem 4 fios, o fio preto, vermelho, azul e branco. A instalação deve seguir o que está escrito na placa. Por exemplo, o fio vermelho está escrito na placa, é posicionado bem à esquerda deste terminal aqui com 4 contatos. O fio azul, posicionado do lado do vermelho. O fio preto, posicionado do lado do azul. E o fio branco, posicionado do lado do preto. Após isso, nós iremos conectar a fonte 110-220 com saída 12 volts. A entrada da fonte a gente vai colocar conforme indicado, 12 volts é o fio com a marca vermelha, positivo, sem a marca vermelha, nós vamos colocar no 0 volts. Então, após isso, nós vamos colocar o fusível que acompanha a central, juntamente com a bateria de lítio, que é o fusível de proteção da bateria de lítio. Assim que a gente coloca a bateria de lítio, instala a bateria de lítio, a central liga e já exibe o sinal sonoro e também visual que a rede AC está desconectada, a fonte DC está desconectada. Aí nós vamos silenciar aqui para não exibir mais esse alerta, ou até mesmo a gente pode fazer o seguinte teste, ó. Vamos energizar a central, retirar a fonte, já acionou o buzzer solar,
Quando a gente colocar, já não tem mais. Bom, então a central foi energizada, o sistema já está monitorando. Então, agora nós vamos falar sobre a linha de detectores e acionadores wireless. Essa linha contempla detectores de fumaça, detectores de temperatura, fixo e termovelocimétricos. O detector de temperatura trabalha de forma fixa e também através da taxa de temperatura, né, que é conhecido como termovelocimétrico. E também acionadores manuais e botoeiras, todo o sistema wireless. A alimentação dos dispositivos wireless é através de baterias 9 volts. O detector de fumaça ele tem uma autonomia de 1 ano. O detector de temperatura tem uma autonomia de 2 anos. Os acionadores manuais ou botoeiras têm autonomia de 5 anos, mas mesmo assim é possível aumentar a autonomia do detector de fumaça para 3 anos, mais de 3 anos, através de uma customização, e também os detectores de temperatura para 6 anos e os acionadores manuais para 10 anos, tá? Através dessa customização. O sistema wireless é compatível apenas com a nossa central wireless, por causa da comunicação criptografada através de uma chave primária que gera uma comunicação criptografada de 128 bits, certo? Do mesmo modo, os detectores, os acionadores, eles têm um alcance de 3 km com visado, certo? E trabalham abaixo do nível de ruído ambiente, tá? Com a melhor tecnologia que tem no mercado hoje em termos de desempenho para transpor obstáculos. Tem medidor de intensidade de sinal, como foi falado, aviso de detecção de bateria fraca. Um outro recurso bacana de todo o sistema wireless é que ele tem uma função de teste de comunicação. Com essa função, através de um botão, é possível então realizar o teste da comunicação, agilizando muito a instalação. A configuração com a central, como eu vou mostrar depois, toda ela é feita em menos de 10 segundos. O princípio de detecção do detector de fumaça através de detecção óptica infravermelho, por espalhamento, o princípio de detecção de temperatura é através da detecção de temperatura fixa e também a variação da temperatura, né? Ou seja, a taxa de temperatura, que é conhecido então como o detector termovelocimétrico, certo? Vamos agora então configurar os detectores, acionadores wireless com a central de incêndio wireless. Como a central tem 65.536 setores, nós podemos fazer uma configuração onde cada dispositivo esteja num setor, ou podemos fazer com que mais de um dispositivo esteja num setor. Agora eu vou fazer a configuração, tá, com 2 detectores de fumaça wireless, onde cada um dos detectores vão estar configurados com setores diferentes. Vamos configurar, por exemplo, este com setor 0 e esse aqui com setor 65.535, tá? Bom, um outro detalhe importante é que os detectores acompanham os parafusos e as buchas de fixação, tá? Aqui a gente vai energizar o nosso detector. Nós vamos prendemos a bateria, assim não cai, certo? Beleza. Agora, na central de alarme, ela possui 3 botões internos. Esses botões servem para a gente configurar a central. Eu vou apertar no botão OK Config e ele diz para apertar na setinha, que é o botão do meio, para ver as opções. Então, nós vamos apertar e já a primeira opção é configurar setor. Então, eu vou apertar e agora mostra a mensagem, configurando setor 0. No botão eu vou segurar apertado até o LED vermelho acender. Acendeu. Configurado. Então agora, por exemplo, se eu apertar o botão TX Teste,
já apareceu o setor e o nível de sinal do meu detector de fumaça. Vou apertar de novo aqui. Setor 0, nível de sinal 4. Tem 4 níveis de sinal, de 1 a 4, certo? 4, sinal muito forte, né? Óbvio, tá? O detector está do lado da central. Aqui, então, a gente configurou este detector como o setor 0. Eu posso passar o setor através do botão OK Config. Ó, setor 1, setor 2, setor 4, 5, 6. Ou voltar através da seta. Então, eu vou ir para os 0, 65.535, que nem eu falei, né? Vamos configurar então este detector de fumaça como o setor 65.535. Observem que no momento em que eu aperto o botão TX Teste e não está configurado, nada acontece, certo? Nada acontece. Então eu vou segurar apertado até acender o LED vermelho. Pronto, está configurado. Configurado, setor 65.535. Agora eu vou apertar o botão de teste e de setor 65.535, sinal 4. Perfeito. Como exemplo, vamos imaginar a instalação de um sistema de incêndio em um prédio, fazendo a distinção dos setores, considerando então que cada detector assuma um setor. Desse modo, podemos diferenciar as peças de um prédio. Exemplo, o detector esse com setor 0 fica na sala do apartamento 1 do primeiro andar, e o setor 65.535 fica no 10º andar, apartamento 520, referente à sala de estar. Agora o próximo exemplo, então, vamos configurar os detectores de fumaça para que eles trabalhem ambos no setor 1, certo? Então, nós vamos apertar no botão OK até mostrar setor 1 aqui. Nós iremos segurar apertado o botão até o LED vermelho acender. Setor 1 configurado. Setor 1 configurado. Então, deste modo, fiz um sinal de teste aqui. Então, como exemplo, vamos imaginar a instalação de um sistema de incêndio em um prédio, e podemos fazer com que todos os detectores e acionadores do andar 1 fiquem no setor 1, certo? Então, também podemos fazer com que todos os detectores e acionadores do andar 2 fiquem no setor 2. Desse modo, não é possível diferenciar em qual peça do andar está o foco do incêndio. Fica a critério do cliente, então, fazer a opção de qual forma de configuração irá realizar. É bom, como sugestão, fazer uma lista e colocar do lado da central, dizendo, por exemplo, que tal setor refere-se a tal lugar. Uma coisa muito importante a se observar é que qualquer um dos detectores, acionadores, tem o mesmo procedimento de configuração. Como eu disse, a comunicação tem uma criptografia de 128 bits, gerada através de uma chave primária, vou mostrar aqui, e cada central tem a sua chave primária que vai gerar essa criptografia, e para cada detector, então, se comunicar com aquela central, é necessário fazer essa configuração. Bem, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer alguns acionamentos, testes dos detectores de fumaça. Antes eu só vou voltar esse detector aqui para o setor 0, para diferencial. Perfeito, está configurado.
Então, para fazer os testes, nós vamos sair, apertando no botão sair, até a gente ir monitorando, tá? Tá, bom, quando está monitorando, assim que a gente aperta o botão teste, ele diz setor 0, sinal 4, certo? E vamos fazer o mesmo com o setor 1. Setor 1, sinal 4. Perfeito, funcionando. Agora nós vamos testar, então, a função de bateria fraca, certo? Nós vamos substituir a bateria deste detector por essa daqui, que é uma bateria já usada, e nós vamos ver como é o alerta de bateria fraca da central. Então agora nós vamos cortar o vídeo, porque a gente fez a troca da bateria, e aí nós vamos voltar assim que mostrar o sinal de alerta aqui. Então acionou o alarme na verdade, o indicador sonoro, o buzzer apenas, não acionou a sirene, né? Indicando que o setor 1 está com bateria fraca, certo? Agora eu vou silenciar então a central e vou fazer a troca da bateria para que ele não mande novamente o comando. Tá? Caso falte energia e tudo mais, é possível ver quais comandos foram enviados para a central através do menu. Então eu aperto OK, config, vou passando aqui as opções e vou em últimos comandos. Então o último comando refere-se à posição, né? O 0, que é o primeiro, setor 1, sinal 4, operação bateria, certo? Eu vou para o outro comando que foi enviado. Então, se vocês lembrarem, o último comando, o comando anterior foi um sinal de teste, certo? Então aqui fica o histórico, certo? Vou sair agora dos comandos. Agora nós vamos fazer um acionamento então do detector de fumaça do setor 0. Agora nós vamos simular um foco de incêndio. Nós podemos simular através do nosso spray aerosol. O que nós precisamos fazer é apenas borrifar um pouquinho no detector de fumaça e aguardar. Como vocês podem ver, a central foi acionada. O buzzer sonoro é o primeiro indicador, né, que a central usa, certo? E ele tem um temporizador até acionar a sirene. Agora nós vamos fazer essa configuração do temporizador, vou mostrar como faz. Mas é o seguinte, para a gente parar com este barulho, a gente vem silenciar. Então o buzzer sonoro, como já foi falado, serve para alertar que tem um foco de incêndio ocorrendo, então você vai e faz a verificação desse foco. Se realmente tem o incêndio está ocorrendo, a sirene vai ser acionada. Caso contrário, você pode simplesmente reiniciar o aparelho. Para que a central volte a operar novamente, é necessário segurar o botão reiniciar durante 3 segundos ou até que apareça a mensagem reiniciando. Agora nós vamos fazer a configuração do temporizador. O temporizador está configurado em 1 minuto, certo? Através dessa chavezinha, esse trimpote, eu vou girando, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, eu vou deixar em 0 minutos, certo? Para a gente fazer aqui, no momento em que o sistema receber, a central receber o comando do detector de fumaça, então ele vai acionar a saída sirene. Voltar à opção de monitorando. O detector de fumaça, no momento que ele
detecta o incêndio, ele tem um tempo de recuperação até mandar o comando novamente. Então eu vou reiniciá-lo aqui. Reiniciei. Então, no momento em que eu apertar o spray, como o temporizador foi setado em 0 minutos, ele vai já acionar a saída da sirene e eu já vou apertar em silenciar por causa do barulho ensurdecedor. Já acionou a saída, a sirene, então. Logo, para a central voltar a funcionar, então a gente segura apertado, reiniciar. Agora então nós faremos a demonstração do detector convencional. Antes nós vamos alterar o temporizador. Vamos voltar para 1 minuto. A gente pode setar até 15 minutos, conforme foi mencionado. Então vamos deixar aqui em 1 minuto. Então agora nós iremos testar o detector convencional. Alarme comum acionado. Bom, nessa situação então, a gente reinicia a central. Vamos demonstrar agora a função de espelhamento da central. Essa função é interessante quando desejamos ter vários pontos de monitoramento em uma mesma infraestrutura. Vamos pensar em um condomínio, por exemplo, que deseja ter um monitoramento em cada torre e um monitoramento geral na guarita do segurança, certo? Essa função é específica para isso, certo? Então vamos demonstrar. Consideraremos que essa será a central principal e essa aqui será a central espelho. Então é o seguinte, todos os detectores de fumaça irão responder a essa central e essa daqui estará espelhada nessa, então ambas irão responder. Vamos energizar a central. Vou demonstrar. No momento, a central não está espelhada. Então, no momento em que eu der um comando de teste, apenas essa central irá responder. Essa central não teve resposta. Agora nós iremos espelhar as centrais. Então, essa como será a central principal, eu aperto em OK em configurações, seta, espelhar central, desativado. Aperto OK, aperto seta, ativado, e essa central terá a chave primária, certo? Quero mostrar uma coisa para vocês. A chave dessa central é 65 79 25 60 05. Então agora eu vou voltar, espelhar central, ativado, e essa central vai ter a chave primária. Ela está aguardando a conexão da central espelho. Agora eu vou mostrar aqui. Qual é a chave dessa central? É 25 32 54 93 19, certo? Essa é a chave primária. Quando nós espelharmos a central, então está desativado, vamos ativar e vamos colocar como chave espelho. Essa central vai ter uma chave espelho. Então, vou colocar OK. Veja qual será a chave. Ambas terão a mesma chave, certo? E essa central aqui copiou a chave desta. Então, agora eu vou voltar. No momento em que eu der um comando de teste,
ambas centrais irão responder. Uma outra opção interessante é quando a gente deseja expandir a rede, certo? Cada central ela tem a opção de ser uma repetidora. Agora vamos mostrar como fazer a configuração. É importante frisar que toda estação repetidora ela precisa ser uma central espelhada. Então, essa central espelhada, nós vamos fazer ela uma repetidora. Configurações. Repetir sinal está desativado, vamos ativar. Vamos voltar. Agora eu vou dar um comando de teste para mostrar como vai funcionar. Assim que ambas as centrais vão receber o comando ao mesmo tempo, certo? Porém, essa aqui, além de receber o comando, depois ela vai repetir o sinal e essa aqui vai responder 2 vezes. Observe. Primeira vez essa, segunda vez essa, viu? Então, essa central acabou repetindo o sinal. Essa função é interessante quando os dispositivos já estão operando no limite de sua capacidade, por exemplo, no 30º andar já tem falta de sinal, então por isso é interessante colocar uma outra central, além de ter mais de um ponto de monitoramento, essa central vai repetir o sinal. Eu vou demonstrar agora os comandos básicos operacionais, que se encontram na parte externa da central. Ele tem a função alarme manual. No momento em que eu clicar no alarme manual, ele vai acionar a sirene e a saída do buzzer também, certo? Então vou lá. Já apertei em silenciar. Como eu acionei o alarme manual, para a central voltar a funcionar novamente, eu tenho que segurar apertado em reiniciar até ela dar a mensagem reiniciando. O botão silenciar, então, serve para desativar as saídas da sirene e do buzzer. E a função reiniciar, como já foi falado, serve justamente para restaurar as configurações da central, né, e possibilitar, então, que ela volte a fazer estar em modo de espera. Então, no final da instalação, basta guardar a bateria de lítio. Fechar a tampa aqui. Está pronto nossa instalação. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter resolvido a maioria das dúvidas de vocês. No entanto, estamos à disposição. Vocês podem consultar o nosso suporte técnico. E muito obrigado pela atenção.